TSH e T4 livre. Esses dois exames são os principais exames para avaliarmos a função da tireoide. A glândula tireoide, ela produz hormônios T3 e T4 e ela é regulada pela glândula hipófise através do exame do hormônio TSH. Então, nós utilizamos a dosagem do TSH e do T4 livre para avaliar tanto hipotireoidismo como hipertireoidismo. Esses exames eles servem para dar o diagnóstico, mas também são utilizados no tratamento. E nesse vídeo eu vou te mostrar como interpretar o resultado do exame, tanto no diagnóstico como no tratamento. É importante salientar que aqui é apenas uma orientação geral, não deve ser utilizado para substituir uma consulta médica, nem deve ser utilizado para confrontar o seu profissional de saúde, é apenas para que você tenha a informação de como é realizado na prática. Tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui os slides. Antes, já te peço para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Se não estiver inscrito, importante checar, né, e se inscrever, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal sobre essas doenças. E quando você me segue, o YouTube começa a mostrar mais vídeos parecidos com esse daqui, que podem te interessar e podem te ajudar bastante. Tá? Às vezes no consultório o dia a dia é muito rápido, as consultas são muito rápidas e o paciente não tira todas as dúvidas, não recebe a orientação que deveria e acaba às vezes até fazendo o tratamento errado. Então, vamos lá. Aqui, antes de falar, né, sobre o exame, é importante entender o que é, né, o que são essas substâncias. Então, aqui é um esquema do nosso eixo hipotálamo hipofisário. Nós temos diversas glândulas no corpo, aqui é uma delas que está ampliada, é a glândula hipófise, ela fica localizada lá no cérebro e ela controla a tireoide. Então, o chefe da tireoide é a hipófise. Na nossa hipófise, na hipófise anterior, adenohipófise, nós temos as células tireotróficas que elas produzem um hormônio chamado TSH. Então, essas células, elas possuem uma espécie de termômetro, elas olham no sangue a quantidade de hormônio tireoidiano e se a quantidade de hormônio tireoidiano estiver ok, o TSH produzido por essa célula tireotrófica vai estar ok. Se o hormônio tireoidiano está baixo, essa célula da hipófise começa a produzir o TSH. E esse TSH elevado, ele vai estimular as células da tireoide e elas vão começar a produzir o hormônio da tireoide. Quando o hormônio da tireoide está alto, o TSH vai baixar. Então, é uma espécie de feedback positivo e negativo. Esse mecanismo de funcionamento, de gerenciamento, é como é feito na maioria das glândulas do nosso sistema endócrino. Então, a tireoide, a gente precisa sempre olhar os dois exames, porque, em geral, nas patologias, quando um está baixo, o outro está alto, e vice-versa, né? E eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o TSH, mais baixo vai estar o T4 livre, e quanto mais baixo o TSH, mais alto vai estar o T4 livre. Então, na hora que a gente avalia um paciente, a gente tem que olhar sempre esses dois exames e entender um pouco desse eixo, tá? Então, o valor do TSH, o valor de referência do laboratório, geralmente ele é um pouco confuso, mas de uma maneira em geral, o TSH normal ele varia entre 0,1 e 4,5. Nos laboratórios eu vejo muito eles colocarem 0,3. Entre 0,1 e 0,3 eu não considero isso hipertireoidismo, tá certo? Isso é provavelmente normal. Os pacientes que têm hipertireoidismo de fato, o TSH ele é bem baixo, é tipo 0,01, às vezes é indetectável, aparece até uma setinha, menor de 0,01. É um resultado quase que zero, tá? Então o valor TSH baixo geralmente é muito baixo, não é um resultado 0,2, 0,3, isso é praticamente normal. Da mesma forma, o TSH alto, ele seria um alto acima de 4,5, mas em alguns pacientes é aceitável um TSH de 5, TSH de 5,5, de 6, isso pode não ser um TSH alto. Geralmente, diagnóstico de hipotireoidismo, o paciente tem um TSH realmente alto, 10, 15, 20, já peguei um paciente com 150. Então, o TSH, o intervalo normal é esse, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Em geral, seria isso daqui. O T4 livre, o valor normal, ele varia entre 0,8 e 1,7. Então, se o seu T4 livre está abaixo, é menor do que 0,8, é um T4 livre baixo. Se ele está acima de 1,7, é um T4 livre alto. Então, são esses dois exames, e aí a gente olha se ele está baixo ou alto, e aí como interpretar, né? Essa é a parte mais importante. Então, os pacientes que têm hipotireoidismo de verdade, eles vão ter um TSH alto e um T4 livre baixo. O diagnóstico é bem fácil. Você olha os dois exames e consegue ver um TSH de 15 e um T4 livre de 0,4, 0,3. TSH alto, T4 livre baixo. Da mesma forma, o diagnóstico de hipertireoidismo, o paciente vai ter o oposto. Ele vai ter o TSH muito baixo, 0,001, e o T4 livre alto, 2, 3, 4, enquanto que o normal é em torno de 1,7. Se o paciente tem os dois exames normais, isso é o que a gente chama de eutireoidismo. Está dentro do normal, está perfeito. Não tem doença da tireoide hormonal, né? E existem as formas subclínicas. Então, nas formas subclínicas do hipotireoidismo, o TSH está elevado, mas o T4 livre está normal.
Da mesma forma, no hipertireoidismo, que é o oposto subclínico, né? Hipertireoidismo subclínico, o paciente tem um TSH muito baixo, 0,01, mas o T4 livre está normal. Então, em geral, nos pacientes que têm a doença subclínica, seja o hipotireoidismo, seja o hipertireoidismo, é comum ainda não sentir sintomas do problema. É como se fosse uma forma mais leve. O TSH se alterou, mas o T4 livre ainda está normal. Mas isso é variável de paciente para paciente. Então, o tratamento vai depender realmente de cada caso, tá? E aí, é importante saber que exames laboratoriais para doenças da tireoide, exames endócrinos, de uma maneira em geral, eles erram bastante, eles são muito sensíveis e às vezes acabam tendo resultados que não são corretos. E aí, na dúvida, a gente repete os exames. Então, por exemplo, se o paciente tem um TSH baixo e um T4 livre baixo, isso não é um resultado comum de acontecer, né, por conta do próprio mecanismo do sistema endócrino. Da mesma forma, um TSH elevado e um T4 livre elevado. Em geral, é o oposto, né? Ou um está alto e o outro está baixo. Quando os dois estão altos ou os dois estão baixos, isso pode ser um resultado errado do laboratório e aí a gente repete o exame e, em geral, quando repete o exame, consegue ver que aquele exame não era compatível. Então, na experiência clínica, o médico, ele aprende isso. Eu aprendi isso no internato, eu lembro dos diversos professores que eu tive, que eles diziam, não, esse exame aqui é um lixo, esse exame não vale nada, faça o exame em outro laboratório. E a gente vê que isso faz total sentido, porque quando o paciente repete, a gente vê que aquele exame não era compatível. Mas o paciente, interpretando o próprio exame, às vezes ele cai numa armadilha dessa em achar que o exame é a verdade verdadeira, é como se fosse algo bem claro, ali está lá a doença e está tendo sintoma, mas quando a gente repete o exame, pode não ser verdadeiro, tá? Então, na dúvida, repetir o exame. E outra forma incorreta, incoerente, é um TSH normal com T4 livre alterado. Em geral, o TSH ele é mais sensível e ele se altera primeiro. Às vezes, uma forma de causar esse erro do T4 livre alterado é no paciente que está tratando o hipotireoidismo e ele toma o remédio antes de coletar o exame. Então, toma o remédio em casa e depois de 15, 20 minutos, meia hora, vai coletar o sangue e aí ele vê um T4 livre alto e um TSH normal. Isso aconteceu porque fez da forma errada. No dia de fazer o exame de sangue da tireoide, e todos os exames de maneira em geral, você tem que fazer o exame em jejum e tomar os medicamentos só após, tá? E para completar, a meta do tratamento, né? Os pacientes que já estão em tratamento, no hipotireoidismo, a gente vai olhar principalmente o TSH. Então, o paciente que trata hipotireoidismo, o valor ideal de TSH é deixar ele entre 0,5 e 2,5. Então, descobriu a doença com TSH de 15, foi iniciada a medicação, vai repetir com 2 meses, esse TSH é para ter baixado e está dentro desse intervalo, 0,5 e 2,5. Se ainda não chegou nesse intervalo, por exemplo, estava 15 e baixou para 7, a gente aumenta a dose e repete o exame depois de 2 meses, e aí ele vai baixar. Se ainda não baixou, você aumenta a dose e repete em 2 meses. Então, vai repetindo esse ciclo de aumentar a dose e repetir a cada 2 meses até o TSH ficar dentro desse intervalo. Os pacientes que fizeram a cirurgia e tratam câncer de tireoide, esse TSH pode ser diferente. Às vezes a gente quer um TSH bem baixo para inibir uma recidiva do câncer, que é o que a gente chama de terapia supressiva. No hipertireoidismo, a meta do tratamento, a gente olha para o T4 livre. Não precisa olhar tanto para o TSH, porque ele sempre vai estar 0,01. Não dá para ajustar o tratamento baseado no TSH. A gente baseia o tratamento no T4 livre e ele tem que estar entre 0,8 e 1,7, basicamente dentro do valor de referência. É comum nos pacientes com hipertireoidismo, esse T4 livre inicial está bastante alterado e a gente vai fazendo as medicações, seja o Tapazol ou o propiltirosil, aumentando a dose até deixar o exame dentro desse intervalo. E aí o mecanismo é o mesmo, né? Aumenta a dose, repete o exame, aumenta a dose e repete o exame, que aí no hipertireoidismo, como o T4 livre ele muda mais rápido, em geral eu não costumo esperar 2 meses, né? Em geral dá para fazer com 2 semanas ou até 30 dias, tá? Mas isso é muito variável de caso para caso, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar sobre esse manejo inicial dos pacientes, né? Aqui é uma orientação em geral, mas eu vejo que os pacientes têm muitas dúvidas sobre isso e querem entender melhor o problema, então decidi gravar esse vídeo aqui bem mastigado. Existem diversos outros exames que podem ser utilizados, como o T4 total, o T3 total, o T3 reverso, mas esses exames, na prática clínica, eles têm pouco uso. A maioria dos pacientes, o básico resolve. Com TSH e T4 livre, a gente consegue dar o diagnóstico e acompanhar e tratar o paciente. Esses outros exames, eles são úteis em casos confusos, casos que não estão seguindo uma regra, que estão tendo evolução muito atípica, não está respondendo ao tratamento. Então, nesses casos, esses outros exames são úteis, tá? Eu preferi não falar deles aqui, porque o principal é o TSH e T4 livre, e eu resolvo 99,9% dos casos apenas com esses exames.
Médicos de internet que vivem apenas de fazer vídeo, que não atendem pacientes reais, não têm especialidade médica, é muito comum eles trazerem conteúdos que na prática não têm relevância nenhuma, mas como eles não tratam pacientes, eles ficam repetindo, você tem que fazer o T3 reverso, T3 é o hormônio da vida, então tudo isso é baboseira. Na prática não precisa, não siga esse tipo de orientação, procure sempre um médico no consultório para ver os seus exames, para analisar o seu caso e não se automedique, senão não trate o seu problema como se você soubesse, baseado apenas em vídeos da internet. Vai dar errado. Realmente é importante ver com quem realmente entende, né? Com um especialista. Tá? Você fazendo por conta própria, apesar de eu trazer um vídeo aqui, a ideia não é essa. A ideia é que você apenas tenha uma noção geral, às vezes até para julgar se o que está sendo feito no teu tratamento está sendo adequado, tá bom? E marque isso, veja isso em consulta. Certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!